Olá, paz do Senhor, amém? Deus possa abençoar a sua vida no dia de hoje, Igreja Vidas para Cristo. Estamos aqui trazendo uma nova palavra para o seu coração. Eu sou a pastora Débora Fabiano e eu creio que hoje é um dia especial, porque toda vez que nós trazemos a meditação da palavra do Senhor é para o nosso crescimento espiritual e para que a cada dia venhamos a nos alicerçar mais na presença do Senhor, amém? Peço que você pegue a sua Bíblia, já abra no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, nós vamos ler os versículos 17, 18 e 19 da Palavra de Deus. Nós estamos na campanha Honrando Minha Família e hoje nós vamos falar de um tema especial para nós, que diz assim: quando eu não honro a minha família, eu decreto sentença de morte. Será que temos honrado a nossa família? Então nós vamos falar o que é honra um pouco, como eu honro, né? E vamos tirar algumas lições desse texto para a nossa vida do dia a dia, para que possamos aplicar e a cada dia ser um cristão mais excelente na presença de Deus e para a nossa família também. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel 25, 17. Agora, pois, considera e vê que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial e não há quem possa lhe falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs sobre o jumento, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois eu vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Amém? Até aí só. Vamos falar um pouquinho só como que eu posso honrar, para nós podermos entrar dentro desse texto e aplicar ele da melhor maneira possível na nossa vida. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: a honra, quando eu honro a minha casa, quando eu honro a minha família, quando eu honro a Deus. Em primeiro lugar, que a Bíblia vai estabelecer alguns princípios bíblicos. Uma coisa que nós temos que entender antes de nós começarmos a meditar. O reino de Deus não é democracia. Isso significa que a palavra de Deus e o mandamento e os princípios bíblicos, eles são inegociáveis. Eles são a palavra de Deus, é Deus falando conosco, nos instruindo. E ele não está em negociação. Então o decreto de Deus para mim e para a sua vida, através da palavra de Deus, eles são inegociáveis, tá? Então, às vezes, a pessoa quer mudar alguma coisa da autoridade de Deus e do que diz o contexto bíblico para viver conforme a sua própria vontade. Aí diz assim: não preciso honrar, mas eu vou viver desse jeito que eu acho melhor. Não é assim que funciona. O reino de Deus não é democracia, hierarquia, ele é o reino de justiça. Amém? Então, isso nós devemos entender. Mas dentro desse reino, ele também estabeleceu as hierarquias. E nós vamos ver que dentro dos princípios da honra, que nós precisamos aprender a honrar, uma das coisas que nós temos que entender é o seguinte: a obediência. Lembre-se todos que se sujeitem às autoridades e governantes. Sejam obedientes, estejam prontos a fazer tudo de bom. Tito 3:1. A obediência. Primeira coisa, toda autoridade que é dada por Deus. Então, não são coisas do homem, são coisas instituídas por Deus. Nós não somos anarquistas, nós não vivemos sem lei. Não, nós vivemos dentro de um fundamento, dentro da palavra de Deus. É ela que é o nosso direcionamento, é o seu direcionamento para a sua família. Então, para estabelecer a honra dentro da sua casa, para estabelecer os benefícios da honra, o favor de Deus, a prosperidade, Deus fazendo habitar dentro da sua casa, precisamos entender que as palavras de Deus é inegociável e também os seus mandamentos e os seus estatutos. Então, quando eu obedeço às autoridades, pai, honrando pai e mãe, obedecendo e respeitando. Honra pai e mãe, honra os idosos, Levítico 19:32, honra pai e mãe, Êxodo 20:12, né? E também então nós devemos entender assim, primeiro, eu respeito e eu obedeço. São duas coisas, eu obedeço e eu respeito.
Eu quero honrar a minha casa. Princípio: obediência e respeito. Segunda coisa que nós temos que entender a respeito da honra: eu tenho que considerar. Olha, ele diz assim aqui, né? Considerai os outros superiores a si mesmo, Filipenses 2:3. Consideração, considerar o meu próximo. Esse próximo pode ser esse que vive dentro da sua casa, porque ele também traz o contexto de nós entendermos que todos que estão dentro da nossa casa, nós devemos ser humildes e tratarmos todos eles com amor, tá? Ó, cuidar. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da própria fé, da família, negou a fé e é pior do que um descrente, tá? Cuidado, cuidado, cuidar. Então, o que nós vamos entender? Respeito, obediência, consideração e cuidado. Essas são as maneiras com que eu vou estar honrando a família segundo dentro do contexto da Bíblia. Contexto constituído por Deus, para que nós possamos fazer. Amém? Então isso precisa ficar gravado e precisa ficar estabelecido na nossa vida. Olha aqui quando fala sobre cuidar, é bem interessante nós lembrarmos o seguinte: quando fala se alguém não cuida dos seus parentes, meus irmãos, quando fala parentes, fala de família, a impressão que dá é que é para cuidar só do pai e da mãe. Não é só esse princípio, tá? Cuidar é você também, que é pai, você cuida do seu filho, que é obrigação sua. É obrigação sua sair para trabalhar e trazer o sustento para dentro da sua casa. Você é o sacerdote, você que é mãe, tem que cuidar dos seus filhos, cuidar do seu esposo, é o seu cuidado. Cada um tem a sua missão e a sua função dentro de casa. Então, quando todos colaboram com as suas funções, segundo os mandamentos bíblicos, porque cada um quer estabelecer o que você quiser dentro de casa, não. A Bíblia não diz assim. Ela diz a respeito, categoricamente, a respeito do sacerdote, da auxiliadora, dos filhos, cada um contendo uma sua função dentro de casa. Então, vamos entender isso. O cuidado é pai cuidando de filho e mãe cuidando dos filhos, tá? Não estão isentos. E os filhos cuidando dos pais. Isso significa que todos têm que cuidar uns dos outros, para que nós não sejamos injustos dentro desse tema, tá? Mas entrando agora dentro dessa palavra, que nós vamos hoje falar sobre ela, vamos entender o seguinte, voltando a ele, que vamos falar sobre duas pessoas, Nabal e Abigail. Ó, Nabal significa insensato e tolo, e Abigail significa alegria de meu pai. Ó, vamos entender, se ela chama Abigail, que é alegria do meu pai, ela com certeza deve ter sido uma filha muito exemplar, muito obediente, que respeitava, que considerava a sua família, né? E que ela cuidava muito bem da sua casa, porque quando se coloca um nome desse, pode ter certeza que é uma filha, ó, abençoada. Então, Abigail, a alegria de meu pai, que sejamos, né, os filhos aí, a alegria do seu pai. Você que é homem, você que é mulher, seja a alegria da sua casa, da sua família, sendo obediente, respeitando, cuidando, né? E trazendo aí a bênção de Deus para o seu lar. Amém? Ó, o que acontece nessa história? A Bíblia vai falar que Davi estava no deserto e ouviu que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas e pediu para que os moços fossem até lá e solicitassem deles um pouco de comida. Mas como que é esse contexto? Acontece que, na verdade, Davi estava fugindo de Saul. E ele ficou um tempo no deserto, e esse tempo que ele ficou lá no deserto, ele constituiu ali novos amigos, pessoas que agora vão trabalhar juntamente com ele, e as pessoas que sabiam do ministério dele e acreditavam nele. E por um tempo, a Bíblia vai nos dizer que os pastores de Nabal, eles passaram ali pelo deserto e eles foram muito bem tratados por Davi. E sendo eles muito bem tratados por Davi, e quando chegou um tempo em que Davi precisou, na verdade, ele solicitou a ajuda de Nabal. Ele soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas e provavelmente quando se vai tosquear as ovelhas, eles subentendiam que eles já iam tirar aquele pelo da ovelha e eles estariam fazendo algo para comer, porque daí já ia matar a ovelha e fazer ali um banquete.
Então ele solicitou, ele falou, nossa, tá tosqueando lá, vamos lá pedir um pouco de comida. E pensando que a lei da reciprocidade fosse, porque um dia ele ajudou a Nabal, quando ele precisou, os pastores dele, e agora o Davi ali com os amigos dele também, talvez uma situação difícil dentro do deserto, precisando de alimento, foi lá e pediu, mandou 10 moços lá, mas não foi uma resposta agradável que Nabal agora vai mandar. Ele manda uma resposta um tanto ingrata, e essa resposta que ele vai mandar não vai trazer uma insatisfação muito grande no coração de Davi. Então ele diz que na palavra que ele não ia ajudá-los. E só que um tom bem indiferente, um tom não considerando aquilo que ele havia feito por ele. E Davi fica muito chateado, se levanta os seus homens, e ele vai e fala, olha, eu vou colocar fim nessa casa, eu vou colocar fim nesse lar, nessa família que se levantou aí quando eles precisaram, eu ajudei e agora eu estou ouvindo essa palavra? Não. Eu vou lá e vou tomar uma atitude. Davi, na verdade, também, né, agiu com as próprias emoções. Brigar por causa de comida é uma coisa meio que nós vamos entender. Matar por causa da comida, nesse aspecto, não era necessário. Mas Davi tomou essa atitude, talvez um pouco precipitado, e mandou que fosse lá os homens para decretar a sentença de morte mesmo dentro dessa casa. Porém, nós vamos ver nessa história que há uma interferência de uma mulher, e essa mulher agora vai fazer toda a diferença dentro dessa casa. Vamos ver primeiro a característica de Nabal? Uma característica, então eu disse assim, que quando uma pessoa não honra sua casa, ela traz sentença de morte. Aqui estava decretada a sentença de morte no capítulo 25, no versículo 17. Ele diz assim, né? E vês o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Quer dizer, já havia sido decretado mal. Por que havia sido decretado mal? Por conta das atitudes e o comportamento de Nabal. O Nabal, nós vamos colocar ele aqui porque as pessoas às vezes pensam que é o seu marido. Meu marido é um Nabal. Não, não é isso. Nós vamos colocar um comportamento de alguém dentro da casa que possa estar vivendo dessa maneira. Então, a primeira atitude que nós vamos ver dentro do comportamento de Nabal é a questão da consideração e a questão da ingratidão. O Nabal, na verdade, quando Davi precisou, ele não considerou o que aquele homem havia feito por ele, desrespeitando e também sendo muito indiferente àquilo que sendo feito. E nós vamos entender que dentro de casa, irmãos, quando não há gratidão pela esposa que é grata ao marido, por aquilo que ele executa e faz dentro de casa. E quando o marido não faz isso, não é grato, não considera a esposa, e os filhos não consideram seus pais, decreta sentença de morte dentro da própria casa. Então tem casa hoje vivendo dentro desse aspecto, sentença de morte, aonde os relacionamentos estão sendo destruídos por falta de gratidão, por falta de consideração. E o que essa falta de consideração ela é? Ela nada mais é do que um comportamento egoísta. Esse comportamento egoísta, ele só pensa nos seus próprios interesses. A pessoa, quando ela é ingrata, a pessoa, quando ela não considera, ela primeiro é egoísta, ela só pensa primeiramente nos seus próprios benefícios. E nós sabemos que essa pessoa, ela pensa somente naquilo que vai fazer satisfação a ela, mas ela não pensa nas outras pessoas que vivem dentro de casa. E hoje vivemos um quadro dentro de casa, de muitos lares, aonde as pessoas têm o seu valor financeiro e são egoístas na hora de colocar na mesa, o esposo com a esposa, não tem um acordo, os filhos não querem ajudar mais dentro de casa financeiramente, né? Quer cada um pensar na sua própria vontade. E essa casa estava vivendo agora esse momento, estava vivendo um momento onde Nabal só estava pensando nele, não pensou na sua casa e o resultado que teria através dessa ingratidão. Meu irmão, se você não for grato, se você for egoísta, você vai decretar sentença de morte para o seu lar, para a sua família. Você vai decretar algo que a sua família vai começar a sofrer.
O egoísmo, ele não provém do Senhor e nem fruto do Espírito. Sabe por quê? Porque nós devemos entender que existem pessoas que estão vivendo conosco. E essas pessoas, elas precisam da minha e da sua consideração para vivermos da melhor maneira possível. E a segunda coisa aqui que eu quero trazer para vocês é a respeito do quê? Do cuidado. Nós devemos cuidar. Quem cuida da sua família, não toma atitudes a qual vai comprometer toda a sua casa. Por exemplo, tenho eu e meu esposo aqui dentro de casa. Eu vou fazer uma conta, eu vou fazer um valor que vai comprometer todo o nosso orçamento. Eu vou querer ostentar uma vida daquilo que eu não posso viver. Eu vou pegar o meu valor financeiro que era para poder trazer a paz dentro de casa e vou fazer conforme a minha maneira? Não, eu não estou cuidando da minha casa. Eu estou sendo uma pessoa descuidada. E esse homem era um homem que a Bíblia diz assim, ó, que não há quem possa lhe falar. Ele era intransigente, irredutível e inflexível. Ele diz assim agora, ó, que os servos falaram assim, ó, e não há quem possa falar com ele. Tanto é que eles foram conversar com a mulher em vez de conversar com o homem. Porque esse homem, ele não queria o conselho. Ele não estava disposto a ouvir. Meus irmãos, você quer decretar falência de morte? Escute só você. Tem gente escutando a si próprio, as suas vontades, os seus desejos. Seu marido, às vezes, não pode dar tudo que você pode, tudo aquilo que você quer. Mas trabalhe com ele que você vai ter. Não adianta, se eu quero fazer tal coisa, eu quero executar, eu quero colocar meu filho numa escola particular, eu quero ter uma casa. Mas você não corre atrás para poder trabalhar, para poder ajudar seu esposo, não tem como. Né? Não adianta a gente ficar de braços cruzados para querer alguma coisa dentro de casa se eu não cuido. Eu cuido quando eu trabalho. Eu cuido quando eu trago valor financeiro para dentro da minha casa. Eu não preciso trabalhar com meu esposo ganha. Ok, mas você tem coisas para executar dentro de casa que o seu marido, a hora que chegar, ele não precisa sair correndo atrás. Tem muitas mulheres que, em vez de edificar a sua casa, facilitando a vida do esposo, ela não facilita. Né? E filhos também, em vez de facilitar, de ajudar, de cuidar que você está trabalhando, traga o seu valor financeiro para dentro da sua casa e ajude. Agora, não fique jogando na cara. O que você faz na sua casa é o lar, é a sua família, onde você cuida. E lembre-se que as leis e os mandamentos são inegociáveis, são irrevogáveis. Foi o próprio Deus que disse, tem que honrar. E quem honra, ele considera e ele cuida. Então, cuida. Quando você trabalha, você cuida da sua família. Quando você limpa a sua casa, você cuida da sua família. Então, quando você faz algo para a sua família crescer e não toma atitude segundo a tua vontade, você está cuidando da sua família. Ok? Então, Nabal ele tinha essas duas coisas latentes na vida dele. Quer dizer, essas duas situações que mais trouxeram esse problema para dentro da sua casa. E agora, nós vamos falar um pouco a respeito da Abigail. Tem sempre quem traga vida para dentro de casa. Então, quer dizer, a honra estabelece a paz e muda situações. Presta atenção. A honra estabelece a paz e muda a situação. Quando eu honro a minha casa, eu mudo situações. Mas tem pessoas que querem honrar dentro, estabelecer posições para poder honrar. Por exemplo, eu só honro se ele fizer isso para mim. Eu só honro meu esposo quando eu saio para a rua, quando eu vou ser uma pessoa fiel. Eu só honro se meu esposo for fiel a mim. Eu só honro meu filho, respeito, cuido dele se ele for bom para mim. E vice-versa, a mãe o filho fala assim, eu só vou honrar meu pai e minha mãe se ele for bom. Mas a Bíblia não estabelece isso. A honra, eu honro, e pronto, e acabou. Eu vou honrar independente do outro. E essa mulher, nós vamos ver a atitude dela. Primeira coisa, quando ela soube que seu esposo havia tomado uma atitude ruim, ela diz assim que ela se levanta. Ela diz, então Abigail tomou a toda pressa. Quer dizer, ela se levantou e foi tomar uma atitude. Minha irmã, homem e mulher de fé, eles vão contra a situação, eles vão contra aquela situação ruim que está vivendo. Ele não foge,
Tem muita mulher e homem fugindo, filhos fugindo de situações para não resolver dentro de casa. Escuta, você que quer honrar a sua família, que quer trazer vida, você que quer estabelecer a paz e mudar a situação na sua vida, minha filha, meu filho, vamos levantar e vamos começar a tomar atitude. Vamos contra aquele perigo. Ela foi contra a morte, ela foi se encontrar com Davi. Então significa que ela tomou uma atitude. Ela disse, não, essa situação não vai ficar dentro da minha casa. Se o meu marido agiu como tolo, peraí, eu vou trazer vida. Eu sou uma pessoa diferente, eu tenho comportamento, o comportamento dele não interfere no meu. Se alguém é tolo dentro de casa, eu não preciso ser. Se alguém bebe, fuma, vai para o bar, vai para outro lugar, vai para gandaia, sei lá para onde está indo. Meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, estabeleça o seu princípio diante da palavra de Deus. Se alguém está fazendo alguma coisa que não deve, a santidade dele, a salvação é individual. É individual e o comportamento do outro não pode influenciar o seu, tá? Essa mulher se levanta, toma uma atitude, vai contra e não fica escondida dentro de casa chorando. Tem muitas pessoas escondidas. A situação tá difícil para todo mundo. Se você pensa que de repente vai melhorar, não vai melhorar. Essa situação vai ficar do jeito que está aí. Então, o que acontece? Você tem que entender que hoje nós vamos estar dentro dessa palavra que está dizendo aqui, que nós temos que levantar e resolver a situação. Segunda coisa que essa mulher faz, quando ela sai, ela leva pão e ela leva vinho. Ela leva aquilo que precisa. Que aquele homem estava precisando, era de pão, era de alimento. Minha irmã, quando nós temos que tomar atitude, meu irmão, tem que ser aquilo que precisa, não é aquilo que você quer, não é aquilo que eu quero, é aquilo que é necessário fazer, porque às vezes a situação ela pede para fazer aquilo e a pessoa quer fazer a vontade dela. Ela foi fazer o que era para ser feito. Ele pediu comida, ela foi levar comida para resolver a situação. Então, você quer resolver a situação da sua casa? Resolva com aquilo que é necessário para ser resolvido. E não diante da sua vontade, não diante do seu egoísmo, não. Diante daquilo que é necessário para ser resolvido. Quem leva pão, alimenta. Quem leva o vinho, leva alegria. Homem de Deus e mulher de Deus, leva alegria para sua casa. Leva o pão para sua casa e sustenta a sua família. Ok? Outra coisa que ela tem aqui. Prudência e sabedoria. Quando Davi olha a atitude daquela mulher, ele fala aqui no versículo 33, bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma. Olha, ele fala, bendita seja a tua prudência. O que nós vamos entender aqui, que nós estamos falando? Obediência, respeito, cuidado e consideração. Essa mulher, dentro de todos esses aspectos, ela vai ser o quê? Bendita seja a sua sabedoria. A pessoa que tem sabedoria, ela muda a situação dentro da sua própria casa. Quando ela administra uma boa conversa, quando ela sabe administrar os valores financeiros, ele não quer ostentar aquilo que não pode pagar, aquilo que não pode fazer. Quando eles administram bem a sua casa, eles estabelecem paz e muda situações. Olha só que interessante, 2 pessoas vivendo dentro de casa, um tolo e um sábio. Um não interfere na atitude do outro. Quer dizer, o que acontece? Ele poderia olhar e aprender com ela, mas ele não quis. E ela, quando olha para ele, ela fala, eu também não quero ter essa atitude, esse tipo de comportamento. Eu vou honrar meu esposo, a minha casa, a minha família, independente de quem ele seja. Então, o filho tem que honrar o pai e a mãe, independente de quem seja. O marido tem que honrar a sua esposa, independente de quem seja. A esposa tem que honrar o marido, independente do que seja. Por quê? Porque nós vivemos num reino de justiça, que aquilo que nós plantamos e semeamos é aquilo que nós vamos colher. A Bíblia diz que depois disso, essa mulher põe à parte esse esposo que não sabia que ela havia tomado essa atitude.
E pelo período de 10 dias, esse homem, a Bíblia diz que ele morre. E depois de haver morrido, Davi ficou sabendo e pela sabedoria dela, leva ela para ser esposa dele. Eu já disse aqui, não é para matar o esposo, tá? Pensando que é Nabal, não tem nada a ver isso. Nós temos que entender a história. A história, esse contexto, eu quero dizer para você que Deus é um rei, aqui nós vivemos dentro de um reino de justiça. Quando eu obedeço, quando eu respeito, quando eu considero, né? Quando eu tenho meus cuidados para com essa família, para com essa casa, para com este lar, para com as pessoas que vivem comigo, por certo, o Deus que faz justiça, ele vai reinar, ele vai vir a teu favor, ele vai fazer aquilo que é necessário. Então, dentro desse contexto, nós vamos ter duas pessoas dentro de casa, aqueles que não honram a sua casa e aqueles que honram a sua casa. E o que nós temos que aprender? Qual a minha atitude hoje para com a minha família? Será que eu estou honrando? Será que quando eu olho para essa situação, depois você pode ler o versículo inteiro de 1 Samuel 25, será que você pode tirar mais lições dentro desse texto para dizer para a sua vida, olha, eu preciso aprender a respeitar a minha casa, a obedecer, eu preciso aprender a considerar, a ser grato, eu preciso aprender a cuidar, eu não cuido, eu trato a minha família de qualquer maneira, eu deixo a minha família andar de qualquer maneira, eu deixo meus filhos, meu esposo andar de qualquer maneira. Olha, eu quero dizer para você, mulher, quando você cuida da sua família, até quando seu marido e seus filhos saem na rua, você é reconhecida. Você é reconhecida por isso. Sabe por quê? Porque quando a gente sai, as pessoas falam, olha, o marido da fulana, ele sai bem arrumado, sai bem alinhado. Os filhos dela estão sempre bem alinhados, significa que estão sendo bem cuidados, tá? Mas aí, você pode dizer, eu não tenho mais força, irmã, pastora. Eu não tenho mais força, não. Eu sofri tanta decepção que hoje eu não tenho mais força nem para fazer as coisas aqui dentro da minha casa. Mas hoje eu quero dizer para você que está aí o Espírito de Deus. Ele vai renovar suas forças. A Bíblia diz no livro de Isaías que ele dá forças ao que não tem. Ele renova as forças do cansado. E se você está cansado, se você não tem mais força, você está precisando de sabedoria, você está precisando do poder do Espírito Santo, hoje ele vai derramar sobre a sua vida, para que você cumpra o propósito e a missão de honrar a sua casa, de honrar os seus, de honrar essa família, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, um homem, sabe, segundo o coração de Deus, uma moça segundo o coração de Deus. Que você seja obediente aos seus pais, a autoridade, o que eu disse aqui no começo, são inegociáveis os mandamentos da palavra de Deus. A casa, quando ela é estabelecida na rocha, você pode ter a certeza que os ventos vão vir, o vento está aí, ó. Nós estamos observando tudo que vai acontecer, agora vai vir, agora a economia vai cair, vai haver muito desemprego, mas a casa estabelecida na rocha não vai ser a situação da vida que vai determinar aquilo que a sua família vai viver. Não é governo que vai determinar, não é pandemia que vai determinar, não é. O que vai determinar é a sua fé, o seu compromisso com Deus, é o seu respeito, é a sua honra o seu pai, honra a sua mãe, honra a sua família, honra a sua casa, honra os seus, honra a Deus, honra a sua liderança, honra a igreja, o ministério que você vive. Meu irmão, honra o ministério da onde você é. As pessoas muitas vezes perdem as bênçãos, os benefícios da honra são reconhecidos diante de Deus e Deus faz justiça por aqueles que honram. Eu honrarei aqueles que me honrarem. Então, isso é bíblico, é palavra de Deus. Deus vai honrar. Honra ao Senhor, honra aquilo que foi estabelecido por Deus desde da fundação do mundo aqui, que é a palavra do Senhor. E você vai ver que os benefícios da honra vão chegar na sua casa. Os benefícios, a honra é maior do que você possa imaginar. Os benefícios que ela traz para sua casa, de prosperidade, de paz, quanta casa precisando de paz, porque não querem cuidar, não querem respeitar, não querem obedecer. Eles não querem considerar as pessoas que moram dentro dessa casa, não tem mais consideração, vive cada um com sua própria vontade. Hoje, vamos tomar uma atitude diferente? Vamos viver conforme a palavra do Senhor?
Vamos viver conforme aquilo que Deus tem para mim, para a sua vida? Vamos viver o melhor de Deus. Vamos aprender com o poder do Espírito Santo. Hoje Ele vai te renovar. Hoje Ele vai encher a sua vida do poder dEle. E você vai dizer assim, eu não sei como fazer, mas o Espírito Santo vai te encher nesta noite. Então eu te abençoo. Eu profetizo vitória do Senhor para a sua vida, que você seja cheio e que o Espírito Santo possa capacitar você a cada dia a ser um homem e uma mulher de Deus, a usado para a honra e para a glória dele. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Receba a tua vitória, receba o mover do Espírito Santo e que essa semana seja uma semana de poder de Deus, de mudança, de transformação, de honra e de conquistar paz, de conquistar a prosperidade, de conquistar as bênçãos e o favor de Deus para a sua casa, através da sua atitude e do seu comportamento. Aquela mulher trouxe vida para o seu lar e você vai trazer vida para a sua família. Amém? Deus te abençoe, fica com Deus e que essa semana seja semana de vitória aí. Amém? Um abraço no seu coração e que você receba essa palavra e que você possa cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe, paz do Senhor.